Pessoal, beleza? Bom, pra quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje foi uma sugestão que me deram no semana passada, lá naquele vídeo lá, respondendo questões e comentários. Falaram, pô, fala aí 10, fala nomes, né, importantes aí da tradição da crítica da economia política. É como tudo na internet aí, são os 10 nomes, então eu falei, não, vamos ficar em 10 aí. Então, mas antes disso, deixa eu aproveitar, né, para dar os recados início, que no final com certeza vai esquecer, que essa semana foi uma loucura. Então, ainda tô devendo a questão do grupo, né? Tá uma disputa ali, muita gente defendendo o Telegram, muita gente defendendo o Discord. Eu provavelmente vou fazer uma última enquete aí para definir entre essas duas ferramentas. Eu ainda estou procurando que no momento eu nem conheço elas tão bem, eu não tenho uma opinião, né? Então eu tô querendo me informar também para ver se eu tenho uma opinião ou não, eu só vou deixar tudo na mão de vocês, enfim. É isso que eu queria falar. Segunda coisa, o engajamento de vocês semana passada foi sensacional. Aquele vídeo em que eu compartilhei, né, como que eu cheguei até o marxismo, até Marx, né? Pô, muita gente contando a história, foi muito legal. Sério, semana passada, mais tenha sido toda essa correria, né? Que na verdade eu tô gravando, eu tô nessa semana ainda, mas enfim, né? Foi uma correria muito grande, mas foi muito bom de engajamento, de comentários, pessoas me procurando para trocar ideia em Instagram, Facebook, enfim. Eu estou muito contente com as coisas que o canal tem proporcionado nessa última semana. Então, peço, né, para que vocês continuem dessa forma, enfim, que está muito bacana. Bom, esqueci o que eu ia falar. Às vezes ao longo do vídeo eu lembro. Então, vamos lá, hoje, né, os 10 principais nomes aí enfim, da tradição da crítica da economia política. E aí, né, essa semana mesmo, na quinta, provavelmente na quinta, eu vou começar aquela série de vídeos introdutórios, né, para esclarecer exatamente o que é a crítica da economia política, que tradição é essa, né? Vou começar ainda com um vídeo bem introdutório, mas eu já vou pegar algumas questões delicadas ali, e aí para o próximo vídeo eu já vou conseguir diferenciar e ainda em tons gerais essas diferentes tradições, né, da economia política clássica, a crítica da economia política, aquilo que eu chamo de economia contemporânea, né. Então, bom, hoje, qual que vai ser o critério aqui para eu falar, né, dos 10 principais nomes contemporâneos aí da crítica da economia política? Vou pegar pessoas que estão vivas. Então, por exemplo, vamos falar o Mesaros. Mesaros morreu, então o Mesaros não vai aparecer na lista. São pesquisadores também que fazem pesquisa empírica, então não vou colocar aqui nenhum nome que tem os principais trabalhos dele, da pessoa dedicada à marxologia. Não estou falando que marxologia não é importante, que para eu restringir aqui, eu conseguir lembrar melhor, né, 10 nomes importantes, eu preferi utilizar esse critério, né? Obviamente, né, o critério fundamental tem que ter alguma afinidade com a crítica da economia política. Não, na verdade, o critério fundamental é eu conhecer, né? Então, podem falar, alguns nomes podem ter ficado de fora, nomes importantes, porque eu não conheço. Falando em conhecer, não, o primeiro nome aqui, e a lista não é de mais importante para menos importante, são os 10 nomes importantes aí. Eu começo com David Harvey justamente porque é o mais conhecido. Eu acho que o grande mérito do Harvey é esse, ele ser mais conhecido. Eu acho ele teoricamente muito problemático. Não tenho assim uma obra dele que eu destacaria. O que eu destaco no Harvey, não, agora eu vou falando sério. O fato dele ser conhecido é um elemento importante, né? No momento que o marxismo ele é escanteado por aí, é um autor que conseguiu um espaço importante. E o Harvey, eu acho que ele tem um filtro, né, muito bom quando ele para selecionar os temas que ele vai discutir, que ele vai estudar, né? Então, por mais que eu discorde dos achados, né, do que ele defende, né, das conclusões que ele chega, eu acho que ele só pega problema, questão interessante para estudar. Então eu dou esses méritos para ele. E aí aqui embaixo, o que eu vou fazer? Não esqueci de comentar isso. Na descrição do vídeo, às vezes até naquele primeiro comentário aqui que eu fixo no topo, né, do vídeo, eu vou colocar um texto relevante de cada um dos autores, menos do Harvey, porque o Harvey acho que todo mundo conhece. É só você jogar aí no YouTube David Harvey que você vai encontrar aí 500 mil vídeos dele em português, legendado, de tudo que é jeito. Dos outros autores, né, como eles não são tão conhecidos do grande público, eu vou deixar uma obra, né, que eu acho que é representativa do autor em português, porque também é uma barreira importante para conhecer esses autores, né, a língua.
Bom, então o segundo autor que eu vou falar aqui, de novo, gente, não tem ordem de importância aqui. São os 10 nomes, enfim, só isso. O Andrew Kleiman. O Andrew Kleiman, né, ele é um grande conhecedor do Capital. Então isso eu acho que é um diferencial dele em relação ao Harvey, né, que, não, que tem um conhecimento mais confuso do Capital. Mas o que eu destacaria, um ponto do Kleiman que eu acho assim, que eu considero ele melhor, né, que dos outros autores, né, que tem uma abordagem próxima a ele, né, ele está ali bem aderido àquela história da lei daquela tendência da taxa de lucro. O diferencial do Kleiman, eu acho que é um rigor, ele é muito rigoroso com o tratamento das questões empíricas. Então, por exemplo, ele tem uma crítica ao Piketty, que está nesse texto aqui que eu vou deixar da revista Outubro, eu sempre indico esse texto, que é incrível o rigor dele. É um massacre a crítica que ele faz ao Piketty. Tem até um texto em inglês mais detalhado ainda, que você fica, nossa, velho. Mas ele tem até algumas polêmicas, assim, que algum tema aqui que eu já discuti algumas vezes aqui no canal, a questão, né, da salário, né, nível de ganho, né, de rendimentos da classe trabalhadora, né. E aí meio que virou um jargão dentro da esquerda, né, de que a classe trabalhadora está ganhando menos. O Kleiman ele é muito rigoroso com isso, para mostrar em alguns momentos que é estagnação, que não está ganhando menos, em alguns momentos até que está ganhando um pouquinho mais. Gente, o ponto decisivo não é se está ganhando 5 centavos a mais, 5 centavos a menos, que a gente vai parar de defender a necessidade de superação do capitalismo. Né? O próprio Kleiman é um cara que, enfim, é um revolucionário. Né? Eu acho que é bem interessante falar dessa questão de rigor para tratar questões empíricas, porque essas questões políticas atrapalham muita gente. Muita gente fica com ressalva, mas se eu chegar a essa conclusão aqui não vai ser muito bacana aqui porque eu defendo, para minha posição política, enfim. Não é assim que faz ciência, né? O terceiro autor aqui é o Michael Roberts, que eu acho que eu escrevi o nome errado dele, enfim. Ele também é um grande conhecedor do Capital. Ele Agora, só que o diferencial dele, né, em relação ao Kleiman, né, o que eu destacaria dele é que ele tem uma produção muito vasta, né, ele tem um blog que ele atualiza quase que diariamente, né, um blog infelizmente em inglês, né, então acho que muita gente não consegue acompanhar, mas a produção dele então é muito vasta e muito atual. Pô. Sai um tema, uma questão relevante aí, ele mete o bedelho dele. É uma consequência disso que ele não consegue ser tão rigoroso como o Kleiman, né? Porque ele está comentando vários temas ali no calor do momento, né? E uma outra coisa que eu acho muito interessante do Roberts, né, é que ele tem algumas análises bem interessantes sobre as grandes crises capitalistas, né. Então tem lá sobre aquela crise que eu falei no final do século XIX, crise de 29, e ali a partir dos anos 70. O quarto nome aqui é o Joseph Shunara, acho que talvez o pesquisador mais jovem, ou sei lá, o segundo mais jovem, o terceiro mais jovem dessa lista aqui dos autores que eu estou citando. E ele é um cara muito próximo ao Michael Roberts, né? Então ele tem ele compartilha assim dos grandes achados, né? Ali das coisas que o Roberts vem pesquisando, né? Ele contribui também, eles escrevem uns textos juntos e assim, né? A gente pode esperar ainda muito mais produção dele, né? Ele tem um texto também que eu acho dele bem interessante, que está aqui na descrição do vídeo, né? Que é algo que não aparece tanto no Roberts, né? Que ele vai falar a história da necessidade de destruição de capital, né? Como que os gestores políticos vêm atuando nessa direção de evitar a destruição de capital. É um detalhe, assim, que eu acho que é um diferencial dele, um adendo, né? Que o Roberts não pega tanto esse detalhe. O quinto nome é o, não sei pronunciar, Guglielmo Carchedi, que é o pessoal que fala italiano, que tem uma proximidade, familiaridade ali com a língua italiana, pode me ajudar com essa pronúncia. Esqueci de pesquisar, na verdade. O Carchedi, eu acho que é no polo oposto, né? Eu falei que o Shunara era o mais novo, o Carchedi provavelmente é o mais velho. E ele tem assim, ele tem alguns méritos históricos, né, que seria até interessante falar, né, que ele pegou uma fase ainda que era mais complicado defender essas questões aqui da lei da tendência da taxa de lucro e tal. Mas eu acho que ele tem um tratamento hoje, né, a grande contribuição dele hoje é que ele tem um tratamento, né, ele busca evidências empíricas, né, muito completas, né? Ele tenta fechar com evidências empíricas na história da lei da tendência da taxa de lucro, né? Por vários prismas. Então eu acho ele um cara muito interessante. Tem alguns levantamentos que eu só vi ele fazendo.
O sexto nome aqui é o polêmico, né? O Robert Brenner. O Robert Brenner, ele é um, assim, ele é um, o grande mérito dele é um grande colecionador de dados empíricos. Os textos do Brenner, ele traz dados, né? Ele traz evidências que eu acho que só é ele que conseguiu juntar tudo isso. Então, ele tem livros assim de história, né? Da trajetória econômica do século XX para o século XXI, que você fica, mano, é incrível como que ele conseguiu colecionar todos aqueles dados, como ele conseguiu juntar tudo aquilo, né? O lado negativo, né, é que ele conhece muito pouco do Capital, ele fala muita bobagem até, e mas isso não impede que ele tenha algumas contribuições teóricas interessantes. Então, assim, obviamente que o grande ponto, o grande destaque dele é essa capacidade. Quando ele traz esses dados, né, ele faz uma descrição muito boa, né, daquilo que está acontecendo. Mas isso não impede ele também que ele faça algumas contribuições, né, teóricas. Ele veja algumas coisas assim que não sejam tão somente ali a questão da aparência. Sabe aquela história, a diferença de aparência e ciência, né? Normalmente, né, quando a pessoa, os economistas, né, tem bons economistas, né, que não conhecem o capital, não conhecem toda aquela discussão do valor, né, quando se furtam de entrar na discussão do valor, eles ficam num nível ali só da aparência, né, e isso pode gerar ali problemas cedo ou tarde, né. O Brenner vai apresentar alguns desses problemas, mas ele faz algumas contribuições teóricas ali que são bem interessantes, né? Eu utilizo bastante. E dá até para fazer um link com toda a história ali da lei da queda tendência à taxa de lucro lá, trazida pelo Klein, pelo Roberts, pelo Carcage, pelo Shunara, embora o Brenner não vai compartilhar essa visão com eles. O sétimo nome é o François Chesnais. Por que eu coloquei ele aqui nessa lista, né? Porque eu acho que ele também, teoricamente, eu colocaria ele na mesma prateleira do David Harvey, né? Ele tem muitos problemas quando ele vai fazer teoria mesmo, discutir, tem um conhecimento bem confuso ali do capital, né? Mas assim, só diferenciando, por exemplo, o que ele e o Harvey têm de diferente do Brenner, né? O Brenner é um cara que ele não se reivindica tanto marxista, né? Ele até faz algumas críticas ali, meio que se colocando. Ele é um cara, ele é um socialista, né? Mas seria aquele socialista não marxista. O Chesnais e o Harvey, né? Eles se apresentam como marxistas, né? Mas eu acho que eles têm problemas teóricos, né? De compreensão mesmo bastante pronunciados, né? Porém, o François Chesnais ele tem um mérito, né? É um mérito também que aparece em alguma medida lá no Harvard, né? Que eu falei, né? Ele está estudando as questões mais interessantes aí do momento, né? E o Chesnais é quase que o pai dessa história de financiarização. Então, os grandes trabalhos, assim, você vai pesquisar sobre financiarização, não tem como não ler o Chesnais. É, podemos discutir das conclusões que ele tira, mas ele é um cara que não tem como evitar se você quer discutir, entrar nesse tipo de análise, né? Enfrentar esse problema. O oitavo nome, agora falando aqui, já trazendo mais perto, né, da discussão aqui de Brasil, de América Latina, né? O oitavo nome é o Ademir Marchetti, né? É o principal colecionador de indicadores marxistas, que eu chamei de marxistas, enfim, ligados a essa história da taxa de lucro, né? Sobre a economia brasileira. Então, fazer pesquisa, vocês vão ver lá no curso, né? No mini curso sobre economia brasileira. Eu vou falar do Marchetti à torta e à direita, né? Porque é um cara fundamental para estudar Brasil. Então, não tem como deixar ele de fora dessa lista aqui. O nono nome, né, brasileiro também é o Benedito de Moraes Neto, né? Ele é um precursor, né, no estudo, né, dos processos de trabalho, né, a partir das categorias marxianas, né? Essa é uma discussão que é dominada ali. Quem conhece um pouquinho, né, conhece os termos Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, tem até algumas outras categorias assim, né? Que elas são muito universais, né? E de todos os campos do teóricos utilizam elas para falar de processo de trabalho, né? E o Benedito de Moraes Neto, né? É um dos autores que buscou lá no Marx e percebeu que o Marx tinha algumas categorias, né? Tinha extraído ali da realidade, né? Já tinha
trazido, né, capturado traços, né, categorias absolutamente relevantes ali e até desenvolvido algumas categorias que são muito mais enriquecedoras para a gente analisar isso do que Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né? Então, que é cooperação simples, manufatura moderna e grande indústria. Isso aqui não é um núcleo, né? Eu vou comentar um pouquinho, né, sobre as pesquisas que a gente faz aqui em Juiz de Fora, né? Isso aqui é um núcleo nosso, né, de pesquisa, né, mas não é da minha, não é do meu campo, né? Eu conheço de ler a pesquisa dos meus colegas, né? Mas eu vou trazer um mini curso sobre isso mais para frente, né? Quando eu puder parar um pouquinho e estudar, né? O trabalho deles, dissertações, artigos, né? Eu vou trazer também esse mini curso, porque é um tema muito desconhecido, né? E é muito interessante. Então, por exemplo, só para dar nome aqui aos bois, eles vão entrar em polêmicas, né? O Benedito de Moraes Neto, e aí eu coloquei um 9B aqui, né? Entre parênteses, né? Que é o pessoal ali da Argentina, né? O grupo de pesquisadores ligados ao CX, né? Que são os precursores, né, dessa análise lá na Argentina, dos processos de trabalho por meio das categorias marxianas, né? Então, eles vão entrar numa polêmica, né, aqui com o Ricardo Antunes, então, assim, com marxistas brasileiros, assim, que são muito famosos, né, Giovanni Alves, né, que se utilizam, né, de categorias, né, de categorias problemáticas, de conceitos problemáticos aqui. E aqui eu só. Eles são, é um grupo de pesquisa muito interessante, né? Eu coloquei aqui só para exemplificar, né? A Marina Kabat e a Nina Harari, que eu conheci elas pessoalmente, né? Que elas vieram da. A Marina Kabat já veio 2 vezes aqui para Juiz de Fora e a Nina Harari veio o ano passado. Ela até participou da minha banca de dissertação, né? Então eu citei elas aqui porque são as que eu conheço pessoalmente, mas eu já li texto, também tem o Eduardo Sartelli. Acho que o texto que eu vou deixar aqui até na descrição é um do Sartelli com a Marina Kabat. Acho. O último nome, vai falar pachecada e tal, né? Que eu sou suspeito para falar do professor Samir Pasquim, né? Ele foi meu orientador, eu falo dele com muita frequência aqui no canal. Mas eu acho que não tem como, né, deixar de fora as pesquisas, né, que ele tem feito, né. A diferença dele, eu acho um pouco, né, para todos esses autores, né, que eu citei, é que ele tem um campo de pesquisa mais amplo, né, que é consequência de uma formação enciclopédica. Ele conhece, né? Ele está estudando. Então, foi por meio dele, né, que eu cheguei a toda essa discussão sobre as crises econômicas, né, processo de trabalho, toda a série de polêmicas, né, sobre estudos organizacionais, né, tem até aqui alguns vídeos dele no canal Os Trechos, né, de fala dele sobre os estudos organizacionais, ele discute muito o Estado, né, mas todo esse campo de pesquisa muito amplo, né, só é possível, né, porque ele tem uma formação enciclopédica, ele conhece muita coisa do Weber, e assim, eu fico impressionado, pô, às vezes ele me dá umas aulas de física e de tecnologia, toda essa história de quarta revolução industrial, ele conhece muito, muito o que está acontecendo. Então, um nome que tem que por mais que fique meio suspeito eu ficar defendendo, né, puxando certinho aqui pro nosso lado, né, porque ele foi meu orientador e tal, eu acho que não teria como deixar ele de fora. Pô, e tem assim, agora, né, a gente pensar, desses nomes, né, vão aparecendo outros nomes, né, mais jovens, né, por exemplo, quando eu falei do Schunar em relação ao Roberts, né, ali, pô, Marchetti, tem as pesquisas dele, né, tem um Bruno, Teodose, né, que eu já citei ele aqui, ele deu umas entrevistas super legais da Prontocast, pô, um pesquisador jovem aí que tem já umas contribuições muito interessantes, então desses nomes, né, ainda que a gente seja muito marginalizado, né, já dá para ver que tem renovação, né, tem mais gente aí se juntando a esse grupo, né. Então, obviamente que há pessoas importantes aí que ficaram aqui de fora. Bom, gente, mas o que eu tinha para trazer hoje era isso. Quinta-feira agora, então, vem a. Vou começar aqueles vídeos introdutórios para marcar melhor, né, a diferença entre essas tradições de a economia política clássica, crítica da economia política e o que é da economia contemporânea, né? E eu vou tentar decidir essa semana, então, a questão lá do grupo, né, do Telegram ou o Discord. Devo abrir uma enquete aí nos próximos dias, ou pelo menos fazer um post lá na seção comunidade para a gente trocar uma última ideia sobre esse tema.
Quem gostou do vídeo, dá like aí. Se ainda não se inscreveu no canal, já passou da hora. A menos que você esteja chegando aí agora, não. Então não passou da hora pra você não. Se inscreve aí, ativa o sininho e até a próxima.